Santo do dia, 4 de julho, Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal, contemplativa, penitente, pacificadora e de mãos abertas aos pobres. Isabel nasce em Saragossa, Espanha, em 1271, de Pedro III de Aragão e de Constança de Hohenstaufen. Na fonte batismal foi-lhe imposto o nome da Santa Tia-avó, Rainha da Hungria. Depois do seu nascimento reconciliaram-se o pai e o avô, Jaime I de Aragão, o conquistador, que até a morte quis assumir a educação dela. Aos 8 anos Isabel já tinha aprendido a recitar todos os dias a liturgia das horas, a socorrer os pobres e a praticar rigorosos jejuns. A sua infância foi de curta duração porque aos 12 anos foi dada em esposa a Dom Dinis, o lavrador, rei de Portugal, fundador da Universidade de Coimbra e da Ordem de Cristo. Na corte da Casa Real Isabel não negligenciou os bons hábitos adquiridos, mas também não menosprezou os novos deveres de rainha e esposa. Continuou a participar diariamente na missa matinal, a comungar frequentemente e a recitar o ofício. Após o almoço voltava à capela para terminar a liturgia das horas, ler obras espirituais e abandonar-se às orações. O seu tempo livre era usado para confeccionar paramentos para as igrejas pobres, com a ajuda das damas da corte. A estas boas obras outras acrescentava de mão a mão a quem passava necessidades públicas. Igrejas, hospitais e mosteiros beneficiaram da sua soberana generosidade, outras, ela própria fez construir, em Santarém e Coimbra. A sua última fundação foi uma capela em honra da Virgem Maria no Convento da Trindade, em Lisboa, primeiro santuário em que foi venerada a Imaculada Conceição. O terremoto de 1755 e o incêndio subsequente destruíram-no por completo e a nova reconstrução do edifício e cerca abrangeram terrenos que se estenderam até a atual Rua da Misericórdia. A extinção das ordens religiosas em 1834 e a dispersão dos frades determinaram o loteamento e a venda do edifício. Hoje é possível ver o antigo refeitório e uma parte do claustro na Cervejaria Trindade. Antes de morrer quis também instituir uma confraria intitulada da Santíssima Trindade. Dado que o seu espírito estava sempre pronto para a contemplação, Isabel jejuava habitualmente 3 vezes por semana, toda a quaresma, todo o advento, e nas festas de S. João Batista a Assunção de Nossa Senhora. Nas sextas-feiras e sábados que precediam as festas da Virgem alimentava-se apenas de pão e água. Na sua sede de penitência ter-se-ia dado outras formas de austeridade, se o marido lhe o tivesse permitido. Também a caridade de Isabel pelos pobres e nobres que haviam perdido os bens foi incomparável. Ao seu esmoler dá ordens para nunca mandar embora de mãos vazias quem tivesse necessidades. Faz enviar víveres a mosteiros pobres e a regiões atingidas pela adversidade, protege os órfãos, socorre os jovens em condições precárias. Todas as sextas-feiras da quaresma, depois de ter lavado e beijado os pés a 13 pobres, fazia-os revestir de roupas novas. Na quinta-feira santa cumpria a mesma obra a 13 mulheres. Em 1290 Isabel deu à luz uma filha, Constança, que foi dada em casamento a Fernando IV de Castela. No ano seguinte nasce o herdeiro do trono, Afonso IV, o Bravo. Pela sua família Isabel foi um verdadeiro anjo custódio. Não se satisfez em dar bons conselhos aos filhos, mas exortou também o marido a governar com justiça e brandura, sem dar ouvidos aos discursos vãos dos aduladores ou às falsas relações dos invejosos. Todavia, após alguns anos passados na concórdia e na doce intimidade com Deus, começa para Isabel um verdadeiro calvário por causa dos amores ilícitos aos quais o rei, pouco a pouco, se abandonou. Isabel aflige-se mais pela ofensa a Deus do que a ela. Com doçura, procurou reconduzi-lo ao reto caminho e, sem se deixar tomar pelas lamentações, levou o seu heroísmo ao ponto de cuidar da educação dos filhos de Dom Dinis como se fossem seus. A nobreza, temendo que os bastardos do rei adquirissem demasiado ascendente no país, instigaram a revolta o filho herdeiro. Afonso veio a tomar as armas contra o pai, com a imensa dor de Isabel, que se alinhou ao lado do soberano e procurou, repetidamente, pacificar os dois adversários.
Como eram surdos às suas exortações, multiplicou as orações, os jejuns e também as cartas de reprovação ao filho. Entretanto, cortesãos mal-intencionados fizeram crer ao rei que a sua consorte ajudava secretamente o filho rebelde. A calúnia ecoou no soberano, que privou Isabel da senhoria de Leiria, que lhe pertencia, e confinou-a ao forte de Alenquer. Numerosas figuras insignes do reino foram ao seu encontro para lhe oferecer os seus serviços, mas a santa preferia confiar-se às mãos da divina providência, em vez de permitir ser reintegrada nos seus direitos à custa das armas. O rei reconhecerá, por fim, que estava errado, chamou Isabel e deu-lhe como privilégio a cidade de Torres Vedras. A rainha continuou a trabalhar para que a sua família retomasse a paz. Ao tempo do cerco de Coimbra, 1319, por parte do seu filho, a mãe deslocou-se a cavalo, entre os soldados das fações opostas, com um crucifixo na mão, e conseguiu reconciliar pai e filho. No entanto, a guerra recomeçou pouco tempo depois, mais violenta, em Lisboa. Isabel, que preferia a paz a todo o ouro do mundo, montou numa mula e lançou-se entre os dois exércitos para os exortar, com palavras e lágrimas, a assinar um acordo. Naquelas circunstâncias a santa obteve a pacificação para sempre entre as duas partes. Isabel tinha iniciado a sua tarefa de pacificadora por ocasião das contendas entre o seu marido e o seu cunhado, o turbulento Afonso de Portugal, senhor de Porto Alegre, geradas por disputas de propriedade. A santa tinha evitado que chegassem a vias de facto, cedendo a Diniz parte dos seus rendimentos, para o ressarcir das terras que tinha sido obrigado a ceder ao irmão. Também em Espanha a intrépida rainha conseguiu a paz, a fim de fazer em bloco na luta contra os mouros, com efeito, impede uma guerra entre o seu marido e o genro, Fernando IV de Castela. Diniz veio a converter-se e passou junto a Isabel os últimos anos de vida. Após a sua morte, 1325, Isabel renunciou ao mundo, cortou os cabelos e envergou o hábito da Ordem Terceira Franciscana, tendo-se feito peregrina de Santiago de Compostela. Em sufrágio do rei defunto oferece ao santuário a coroa de ouro que tinha levado no dia do matrimônio, a par de outros bens valiosíssimos. O bispo da cidade deu-lhe um bastão de peregrino e uma bolsa, que a santa quis que a acompanhassem consigo no túmulo. Logo depois de ter regressado à corte, fez fundir as suas pratas a favor das igrejas, distribuiu os diademas e insígnias reais entre a soberana Beatriz e os netos, e, em Coimbra, fez terminar a construção do mosteiro de Santa Clara. Nele tencionava terminar a sua vida, mas sacerdotes houveram que a demoveram dessa intenção por razões de Estado e para não privar muitos pobres das suas ajudas. Isabel satisfez-se em vestir sempre o hábito da penitência e de fazer construir junto ao mosteiro um espaço que a consentisse, com a permissão da Santa Sé, para onde se retirava com frequência para rezar, conversar e tomar refeições com as religiosas. Recebia os pobres, doentes e pecadores que a ela recorriam. Para todos tinha uma palavra de consolação e uma abundante esmola. Em 1333 os habitantes de Coimbra foram atingidos por uma grave carência de alimentos, tendo sido obrigados a alimentarem-se de ratos. Sem dar ouvidos aos administradores dos seus bens, que lhe recomendavam parcimônia, Isabel fez comprar para eles grandes quantidades de suprimentos. Quando estava livre das obras de caridade, à noite, retirava-se para um aposento onde, longe dos olhares indiscretos, se abandonava às suas orações e contemplações. Outras vezes visitava os doentes do hospital que tinha feito construir em honra de Santa Isabel da Hungria e curava-os com as suas próprias mãos. No último ano de vida peregrinou, uma segunda vez, a Compostela, com 2 mulheres. Quis fazer a pé a longa viagem, apesar dos seus 64 anos e mendigar de porta em porta o alimento diário. No regresso, anunciaram-lhe que o seu filho, o rei de Portugal Afonso IV, e o seu neto, o rei de Castela Afonso, se tinham declarado guerra. Isabel deslocou-se a Estremoz na esperança de tirar da boca do filho palavras de paz para o neto, em Castela, mas uma violenta febre não lhe deixou qualquer esperança de vida. Faz o testamento na presença do filho e da nora, e recebeu o viático entre suspiros e lágrimas,
revestida com o seu hábito de penitência, ajoelhada, não obstante a extrema fraqueza, diante do altar do seu quarto. Morreu a 4 de julho de 1336, depois de ter recitado o credo e murmurado, Maria, Mater Gratiae. O seu corpo foi transportado para Coimbra e sepultado na Igreja das Clarissas. Na exumação efetuada em 1612 foi encontrado incorrupto. Em 2016 assinala-se o 5º centenário da sua beatificação, pelo Papa Leão X. Urbano VIII declarou a santa em 1625. A sua memória litúrgica, obrigatória, assinala-se a 4 de julho. Santa Isabel é padroeira principal das cidades de Coimbra e Leiria. Na igreja do Mosteiro de Santa Clara a Nova, que substituiu o primitivo cenóbio das monjas clarissas, arruinado pelo rio Mondego, guarda-se a urna de prata e cristal, do século XVIII onde é venerado o corpo de Santa Isabel. O túmulo primitivo, em pedra, executado por Mestre Pero em 1330, encontra-se no coro baixo da igreja. A primeira pedra do Mosteiro de Santa Clara a Nova foi lançada a 3 de julho de 1649, tendo as suas obras sido prolongadas até ao final do século XVIII. Guido Pettinati. In, Santi Ibit. Tradução e edição, Rui Jorge Martins. Publicado em 14 de julho de 2016. Atualizado em 16 de abril de 2023. SNPC. Direitos Autorais Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Fonte: snpcultura.org.